Olá! Nesta aula você vai estudar sobre cálculo de folha de pagamento, licença maternidade, licença paternidade, 13º e férias. Vamos adiante. Folha de pagamento. Depois que você já aprendeu detalhadamente todos os proventos e descontos que compõem a remuneração de um funcionário, é hora de você começar a calcular a folha de pagamento de um funcionário de forma específica. Vejamos o exemplo. Licença maternidade. A partir do momento que a funcionária descobre que está grávida, ela deve comunicar imediatamente o setor de RH da empresa. O setor de RH deve solicitar à funcionária cópia do exame que comprova esta gravidez. Comprovada a gravidez da funcionária, esta pessoa não pode mais ser demitida, exceto se for demitida por justa causa. O período da licença maternidade tem duração de 120 dias. Porém, agora em 2010, esse período pode ser ampliado a até 180 dias, sendo os 120 dias obrigatórios e os últimos 60 dias negociáveis entre a empresa e a funcionária, pois este salário correspondente aos 2 meses é de custeio exclusivo da empresa. Porém, esta que optar por dar mais 2 meses de licença maternidade poderá deduzir do imposto de renda os valores correspondentes aos 2 meses de salário pagos àquela funcionária. Já o período de 120 dias, que corresponde a 4 meses, a empresa deverá realizar os pagamentos normalmente à funcionária que está de licença maternidade, que esses valores ela deve solicitar o ressarcimento junto ao INSS. Licença paternidade. É direito de todo funcionário a folga remunerada durante o período de 5 dias para prestar auxílio à mãe e ao recém-nascido, sendo que após o retorno ao trabalho, este profissional deverá apresentar ao setor de RH cópia do registro de nascimento do recém-nascido. Gratificação natalina, ou 13º salário. O 13º salário é uma gratificação que visa auxiliar todo profissional no final do ano. É parte integrante do salário de todo trabalhador. Ele corresponde a 1/12 da remuneração anual deste funcionário. Para que o mês seja contabilizado no cálculo do 13º, é necessário que este profissional tenha trabalhado pelo menos 15 dias durante esse mês. E o pagamento da gratificação natalina pode ser realizado em 2 parcelas, sendo a primeira entre os meses de fevereiro até novembro e a segunda parcela deve ser paga no máximo até o dia 20 de dezembro. Vejamos agora os exemplos dos cálculos da primeira e da segunda parcela. Férias. Todo profissional que completar 12 meses de trabalho após a sua admissão em uma empresa tem direito a 30 dias de férias, sendo que a empresa deve conceder esses 30 dias nos próximos 11 meses. Se o profissional completar 2 anos sem tirar um período de férias, a empresa deve pagar esse período de férias em dobro ao funcionário. Todo funcionário tem direito a receber, pelas suas férias,
o valor igual ao último salário que ele recebeu. Abono pecuniário. Todo profissional que tem direito a férias pode optar por descansar durante os 30 dias ou converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário, ou seja, descansar durante 20 dias e trabalhar os outros 10, recebendo um valor correspondente a esses 10 dias trabalhados. Isto nós chamamos de abono pecuniário. O cálculo do abono pecuniário segue a mesma lógica do cálculo da remuneração de férias. Abono de férias. Além do profissional receber uma remuneração correspondente a 1 mês de férias, o mesmo tem direito a receber 1/3 deste valor, somado à sua remuneração de férias. Este 1/3 é que nós chamamos de abono de férias. Tanto a remuneração de férias mais 1/3 deste valor devem ser pagos até 2 dias antes do profissional sair para o seu período de férias. Faltas injustificadas para o efeito de férias. Caso o profissional tenha faltado mais do que 5 vezes sem justificativa durante o período de 12 meses, o mesmo perde alguns dias no seu período de férias. Vejamos a tabela a seguir. Férias proporcionais. Somente são pagas férias proporcionais caso o funcionário seja demitido sem justa causa, ou por término de contrato, ou até mesmo por um pedido de demissão do próprio funcionário. Desta forma, é calculado de forma proporcional às férias às quais este profissional teria direito. Porém, para ser contabilizado 1 mês para esse cálculo de férias, é necessário que este profissional tenha trabalhado ao menos 15 dias durante o mês. Desta forma, realizamos então o cálculo das férias proporcionais. Vejamos o exemplo. Férias coletivas. Toda empresa tem direito a dar férias coletivas a um setor específico ou a todos os seus funcionários. Porém, para realizar esse procedimento, o setor de RH da empresa deve comunicar com no mínimo 15 dias de antecedência ao Ministério do Trabalho a data em que vai iniciar as férias e a data de término dessas férias. Este período de férias não pode ser inferior a 10 dias. Esta é uma maneira que a empresa tem de reduzir os seus custos em épocas de baixa rentabilidade. Finalizamos mais esta etapa. Cada um dos conteúdos que estudamos nessa aula são fundamentais para o setor de RH. Estude cada um dos tópicos que nós abordamos na aula. Realize todos os exercícios e eu te aguardo no nosso próximo encontro.